É um prazer imenso tê-los aqui para o encerramento dessa semana que é tão especial, tão cara para a gente, né? Gostaria de agradecer primeiramente, né, a participação de colegas magistrados, dos servidores e servidoras que estão aqui, estagiários, estagiárias, colaboradores da Justiça. É muito importante para a gente, tanto aqui no auditório como quem está assistindo pelo Teams, é muito importante para a gente essa participação institucional, para que a gente possa construir juntos mais uma porta, né? Abrir e construir caminhos de mais uma porta, uma possibilidade de solução de conflitos. E agradeço também a participação e a presença de diversas instituições parceiras da conciliação e que agora estão aqui sinalizando nesse sentido de serem parceiras também da Justiça Restaurativa, que atenderam ao nosso chamado. Então, agradeço à Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da doutora Adriana Torquato, né, nossa parceira de demandas de saúde, de conciliação, mediação e agora também, né, da Justiça Restaurativa. Agradeço à AGU, né, ao procurador-chefe da Advocacia da União no Estado do Rio Grande do Norte, doutor Daniel Coelho, também outro grande parceiro das conciliações e mediações aqui na Justiça Federal desde o início, assim como o doutor Filipe, né, procurador federal, que inaugurou conosco, né, esse modelo de solução de conflito aqui na Justiça Federal, e doutor Djonilson Veríssimo, como procurador-chefe da Procuradoria Federal do Rio Grande do Norte, aqui no Rio Grande do Norte. Né, muito obrigada pela presença dos senhores, né, de coração, por esse sim, para esse momento, para colaborar conosco, participar, ouvir, construir juntos, né? Agradeço também a presença do Padre Hugo, representante da Arquidiocese de Natal, muito importante, né, a presença do senhor, Padre, e para iniciarmos um diálogo também, aprendermos juntos com o trabalho que a pastoral carcerária já realiza, né, construir pontes, redes, são tão importantes, né, para desenvolver a justiça restaurativa em qualquer âmbito em que ela se instale, né? Agradeço ainda a presença da tenente Beatriz Castro, da Base Aérea de Natal, da assessoria jurídica da Base Aérea de Natal, facilitadora de círculos de paz da justiça restaurativa, né? Gratidão pela sua presença, tenente. E já estamos contando, pretendemos contar, não, já estamos contando com a participação da senhora, né, das Forças Armadas, quando for necessário, porque nós estamos trabalhando, né, nós vamos trabalhar com crimes da esfera federal, então tem toda uma peculiaridade própria que vai ter que ser tratada quando formos trabalhar com a justiça restaurativa, e a importância dessa rede também, né, de apoio, de diálogo com todas as instituições que podem ser ofendidas na prática dos crimes federais, né? Enfim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Doutora Liane, um prazer dividir esse momento com você, amiga. E passando já para o objeto, né, desse encontro, é um evento que para a gente é muito especial, encerramento, por vários motivos, né? O primeiro deles, estamos encerrando hoje com esse seminário, a segunda semana regional de conciliação e cidadania da Quinta Região, aqui no RN, uma semana que começou tão grandiosa, com a participação de todos nós, naquele evento tão bonito, Pop Rua Jude, me arrepio todinha, gente, só em falar do evento, coordenado pelo Núcleo de Justiça 4.0 da Justiça Federal, por doutora Liane, doutor Marco Bruno e doutora Luísa, voltado a prestar assistência de cidadania e jurisdicional, né, serviços judiciários, jurisdicionais, de cidadania e também assistenciais às pessoas em situação de rua. Um evento que marcou, como eu disse, assim, de forma muito brilhante, muito valorosa, a abertura dessa semana, e que passou com outras atividades, né, de inspeções com relação a acordos que nós fizemos, audiências de conciliação no projeto ELA, que é um projeto que prevê um tratamento especial para ações ajuizadas por mulheres. Então, tivemos também essa experiência nessa semana, e postou benefícios assistenciais, e chegamos hoje para encerrar, como eu disse, esse momento, com esse evento que visa inaugurar uma nova fase da justiça restaurativa na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
A Justiça Restaurativa aqui no Natal, no Rio Grande do Norte, passou agora recentemente, né, está passando por uma fase de transição, né, de reestruturação, porque anteriormente ela ficava sob a coordenação do GMF, que é um grupo de monitoramento federal, num aspecto mais penal, e recentemente o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, TRF5, transferiu essa atribuição de conduzir a justiça restaurativa para os centros de conciliação, para os SEJUSCs, em toda a região. Então, como eu disse, uma portaria recente, um ato conjunto da presidente da Corregedoria do Tribunal, trouxe a justiça restaurativa para a coordenação do SEJUSC e possibilitou a delegação de ações para os magistrados que compõem o Centro de Justiça Restaurativa, nova sigla para a gente assimilar, SEJURE, que pode ser delegado. E aqui no nosso estado, né, essa delegação foi feita à colega Liane, que vai conduzir, então, as atividades, né, que vai coordenar o SEJURE do Rio Grande do Norte, o Centro de Justiça Restaurativa, desenvolvendo as atividades da Justiça Restaurativa com o apoio do SEJUSC, né? Então, ela coordena e o SEJUSC está no apoio desse trabalho, e, assim, não poderia estar em melhores mãos. Quem já trabalhou com a doutora Liane sabe do cuidado, do zelo, do carinho, da dedicação que ela tem em tudo que faz. Então, assim, vai ser mais um espaço do show, né, para a doutora Liane dar o show dela, com a simplicidade dela, com a humildade dela, mas com toda a competência que ela tem. Então, a gente já tem certeza que a justiça restaurativa está começando assim da melhor forma possível, né? E esse evento de hoje, né, com esse tema, transformando conflitos, né, entendendo a justiça restaurativa, tem essa ideia de começarmos a dialogar sobre o tema, né? Estender o conhecimento para os servidores, para os magistrados, para os colaboradores da justiça, começar a dialogar também com todas as instituições que, como eu disse no início, na hora do cumprimento, que podem contribuir para o desenvolvimento dessa nova política judiciária, para a abertura dessa nova porta, né? Então, a Justiça Federal se coloca agora, já está no sistema multiportas, no judiciário multiportas, né? Já tem a porta da negociação, da conciliação, da mediação, a porta do sistema tradicional de justiça, a porta da justiça restaurativa já estava criada, digamos assim, e agora a gente está escancarando ela, né? A gente está abrindo mais, e com esse objetivo de realmente criar essa rede de construção coletiva e colaborativa, um novo modelo de solução de conflitos, de realização de justiça. Então, meus caros, minhas caras, é um prazer enorme, é com muito contentamento, com muita satisfação, que a gente realiza hoje esse encontro, essa reunião, e para simbolizar, né, muito simbólico para a gente, muito importante, valoroso e simbólico, e para simbolizar, né, essa passagem, né, de bastão, realmente, da doutora Liane assumindo a coordenação do SEJURE, estou arrepiada de novo, da doutora Liane assumindo a coordenação do SEJURE, né, eu vou passar a palavra para a doutora Liane, e ela que vai coordenar, né, o seminário de hoje, o trabalho de hoje, né, já assumindo magistralmente, maestralmente, como é próprio dela, essa função. Muito, muito boa sorte, amiga. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, como tudo que você faz. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Gisele, pelas palavras tão gentis. Vindas de você, que é uma inspiração para todos nós. É muito gratificante. Fiquei muito feliz e honrada com o convite de assumir essa atribuição, de estar à frente do SEJURE. E, ao mesmo tempo que é um desafio, é algo que instiga, porque é uma forma nova de fazer justiça, uma forma diferente, que vocês vão entender bem aqui com as nossas ilustres palestrantes, vão explicar esse tema. E a ideia é de que a gente tenha uma parceria, uma rede de parceiros, de apoiadores, para que isso possa funcionar aqui no nosso estado. É algo novo, está começando, a gente começa com a equipe bem pequenininha, né, Shirley? Mas aos pouquinhos a ideia é de que vá se expandindo e esse modelo vá se arraigando, né? Vá se tornando algo muito fluido e muito comum na nossa rotina. Porque quem conhece a justiça restaurativa não tem como não se encantar com ela.
é maravilhoso. Muito agradecida, doutora Gisele, agradecida a cada um de vocês que está aqui hoje, que dedicou seu tempo para conhecer essa proposta. Agradeço também ao pessoal que está pelo Teams nos assistindo online, então a palestra está sendo aberta, né, também para as equipes das subseções e para as pessoas de fora também que quiserem acompanhar. Explicando um pouquinho, o nosso Sejure foi estruturado muito recentemente, a portaria saiu esta semana, e a gente pretende começar aqui na Justiça Federal do RN com círculos com os nossos servidores, fazendo círculos internos de diálogo com nossas equipes, até para que cada equipe conheça o que significa a justiça restaurativa. Entenda que não se trata apenas de crimes leves, de pessoas que praticaram atos delitivos, mas também é algo que pode ser aplicado em esferas mais amplas, inclusive esferas cíveis, né, de responsabilização, demandas de assédio, demandas de conflitos, de dificuldades de comunicação, ou mesmo para tratar dos temas mais diversos, né? Então, a ideia da gente é, aos pouquinhos, fazer círculos com as nossas equipes para que cada um vivencie essa experiência e se torne multiplicador e que compreenda a dimensão e o poder da justiça restaurativa. Então, com muita honra, eu gostaria de chamar as nossas palestrantes de hoje, para que vocês possam conhecer, né, esse trabalho. A Eveline Cerqueira, ela é chefe do setor de autocomposição do MPRN, especialista em justiça restaurativa pela PUC de Minas Gerais, especialista em direitos difusos e coletivos, é mediadora extrajudicial. Seja muito bem-vinda. Queria chamar também a doutora Úrsula Bezerra. Ela é doutoranda em Ciências Jurídico-Civis pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Constitucional, professora de graduação e pós-graduação. Seja muito bem-vinda, doutora Úrsula. Me dá aí um trocado, meu irmão, para eu comprar um pedaço de pão. Ou quem sabe um tubo de cola. Eu lembrei que eu não vou para a escola. Afinal de contas, eu estou pedindo uma esmola. Me dá aí uma prata, camarada. Porque a vida tá preta e pesada. Eu sou filho da puta, jogado na rua. E pouco me importa qual é a tua. Me dá uma ajuda aí, ô chefia, para eu fingir que passa essa dor e agonia. Para você contar vantagem na igreja que já dizimou com a minha pobreza. Me dá um trago aí, ô bacana. Se eu sou pego com desses, eu vou em cana. Vai, me dá um trago. Deixa viajar no teu sobejo. Quem sabe esse é meu último desejo. Ah, esqueci. Sim, eu sou brasileiro. Esquecido no sinal. Menor de idade, como dizem, maior problema social. E você? Quem é? Que esqueceu de dizer ao IBGE que sou eu! Que sou eu que todo dia digo obrigado!
Deus te faça feliz. E quem é que me faz feliz? Me dá aí o perdão, ô doutor. Eu sou só um menor infrator que tenho vontade de me sentir culpado, mas só de pedir ninguém é imputado. Excelência! Me dá um desconto, excelência. Tenha pena. Tenha pena. Pena dessa indecência. Hoje no mundo, tudo é imposto no mundo. Eu só estava tributando um vagabundo. Chanceler! 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 Me dá uma chance, chanceler! Me dá uma chance. Ninguém está nesse mundo porque quer. Me envia para o Iraque ou para o Haiti. Mas, por favor, não me deixa morrer aqui. Me dá um motivo, cidadão. Me dá só um motivo. Para eu não voltar aqui com a arma na mão. E que, com tom de ameaça, mostre a você que o teu voto é a razão da minha desgraça. Sim, eu sou brasileiro, esquecido no xadrez. Quando eu sair, eu não vou ter pena de vocês. E quem são vocês? Que se acham donos da situação? Vão ter que escutar o menor aprendiz a dizer: Deus te proteja, infeliz. Essa foi a encenação da composição no sinal do servidor da Justiça Federal da Paraíba, Manim Gaito, o Emanuel, muito querido, que compôs brilhantemente essa canção e que a gente trouxe aqui com o talento do Daverson Capistrano. Ele é ator profissional, formado no ano 2004 pelo curso profissionalizante de Belas Artes e tem mais de 12 anos de experiência e ensinou brilhantemente. Isso que representa muito da nossa justiça atual, né? Da forma como a gente faz justiça hoje e que todos nós conhecemos muito bem, a justiça retributiva, né? O menor comete uma infração ou a pessoa já maior de idade comete a infração e termina no que ele chamou de xadrez, termina encarcerado com sua privação de liberdade. E esse é o momento em que eu queria trazer a reflexão. Esse modelo atual funciona? Ele tem funcionado? Tem trazido resultados? E existe uma alternativa para esse modelo de justiça retributiva? Se sim, qual seria ela? E é com essa pergunta que eu passo a palavra à doutora Eveline, à doutora Úrsula, para nos falarem um pouquinho da justiça restaurativa. Bom dia, doutoras. É uma reflexão, né, uma provocação muito atual. E algumas pessoas consideram a justiça restaurativa um novo paradigma, né, de justiça. E eu percebo a necessidade da gente ter como se fosse um novo olhar, né, um novo olhar para a justiça. E esse novo olhar, né, traz essa justiça restaurativa. Então, para muitas pessoas, a justiça restaurativa ela é ela é um novo modelo de justiça, mas ela também é um novo modo de vida, é um novo estilo de vida. Quando a gente faz a formação, a gente passa por uma imersão, a gente vivencia, tanto que o nome da formação, uma das etapas, é etapa teórico-vivencial,
porque muito mais do que a teoria, a gente precisa vivenciar as práticas, né, da justiça restaurativa. Esse é um conceito do Howard Zeh, ele é um norte-americano que trabalha na área criminal. A justiça restaurativa ela tem uma origem ancestral, aborígene, né, indígena, mas ela foi sistematizada, né, atualmente por alguns teóricos, e um deles é o Howard Zeh. Não tem aquele conceito pronto e definido, mas o Howard Zeh nos diz que a justiça restaurativa ela visa promover justiça. Ela tem um olhar mais coletivo, ela traz as pessoas envolvidas, a gente pensa na comunidade das partes. E aí eu vendo essa encenação, né, a força que tem a gente perceber e ver essas dores, né, porque são dores sociais, e pensar que dentro do sistema de justiça, né, dentro de uma unidade prisional, pode-se realizar uma prática restaurativa, que eu estou pensando aqui muito, e aí eu vendo, me veio a memória, ontem eu estava com o pessoal da infância do Ministério Público, e a gente estava falando, né, sobre a questão das medidas socioeducativas. E aí, quando esse adolescente vai para a rua, né, como é que ele vai voltar? Será que a justiça restaurativa ela pode colaborar com isso? E aí, um caso desses, né? Será que essa pessoa, ao voltar para a rua, e ele falou, quando voltar, o que é que ele vai fazer, né? E essa é a nossa realidade. E a gente pensar na justiça restaurativa dentro do sistema prisional, por exemplo, tem a possibilidade de utilizar metodologias, né, que visam a reintegração dessa pessoa à sociedade. Então, qual é a rede? Quais são as pessoas? Quais são as comunidades dessas partes, dessa pessoa que pode apoiar e cuidar para que ele não volte com tanta raiva e com tanta dor, porque isso é uma dor. E essa dor vai reverberar na gente que está aqui fora também. E ao não cuidar dessa dor, a violência chega muito mais forte para a gente. Então, as metodologias da justiça restaurativa, e aí esclarecendo, porque às vezes se confunde a justiça restaurativa com uma metodologia, né? E aí mais na frente eu vou falar dos mitos da justiça restaurativa. E a intenção é muito mais de prática do que teoria. Então, eu trouxe a teoria, o conceito, mas o que é muito mais importante é a gente vivenciar a justiça restaurativa, né? E pensar que ela vai além do conflito, né? Ela pensa também na conexão. E quando se fala, vamos fazer círculos com os servidores, com os integrantes da justiça, isso mostra a potência da justiça restaurativa e como ela vai além da nossa justiça retributiva e da nossa justiça tradicional. Então, ela propõe que a gente consiga trabalhar conexão. E ao fortalecer vínculos, e ao fortalecer essas conexões, e ao cuidar dessa humanidade das pessoas, eu trago um grande diferencial da justiça restaurativa. Quer falar agora, Úrsula? Tem um microfone. Enquanto dá certo o microfone, só para eu pontuar. O Howard Zeh, ele trabalha muito com crime, né? Então, assim, como é que eu vou lidar com esse pessoal que praticou algum ato e está voltando para a minha sociedade, né? E eu olho para aquelas pessoas como pessoas e não como ofensores. E tem um caso muito, muito interessante lá nos Estados Unidos, teve, né, na verdade, acho que foi mais ou menos na década de 80, alguns jovens resolveram queimar uma ponte de uma cidadezinha do interior. E ao queimar essa ponte, eles não justificaram porque eles queimaram a ponte, rapazes entre 20 e 21 anos, e eles resolveram queimar essa ponte, meio que acho que deviam estar no tédio, né, porque não tem uma justificativa. E aquela ponte ela tinha um valor histórico e afetivo muito grande para aquela comunidade. E abalou toda aquela cidade, é uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos, eu não lembro o nome, mas toda a comunidade se revoltou. E aí veio a mídia, né? Ofensores, vândalos, queimaram a ponte e tal. Porque algumas pessoas vieram morar nessa comunidade, porque é uma comunidade pequena, por causa da sensação de segurança, né? E aquela ponte representava isso. As pessoas daquela comunidade, daquela cidadezinha pequena, se juntavam ali para pescar, né? Para nadar, para fazer piquenique ali à beira daquela, né? Bem próximo à ponte. Então, ela tinha esse valor histórico, além de valor histórico afetivo. E aí, quando se ouviu esses jovens, e o início, assim, aqueles ofensores, aqueles vândalos e tal, e eles foram ouvidos por algumas pessoas da comunidade,
e teve toda uma transformação. Então, a justiça restaurativa, ela não propõe, por exemplo, passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, traz uma reflexão e traz uma transformação. Houve uma grande mudança nesses jovens, na postura deles, porque o que a gente percebe? Esses jovens queimaram a ponte, em média, eles iriam para o sistema carcerário passar 20 anos, né? Foi, inclusive, o que o promotor pediu. Eles iam passar 20 anos nessa unidade prisional, e daí, quando eles saíssem, né, já seriam adultos, teriam perdido, né, uma boa parte da vida e sairiam, acho que bem piores do que entraram. Então, assim, também trazer esse lugar de não diminuir a pessoa a um ato que ela cometeu. Quando esses jovens ouviram a comunidade, quando a comunidade ouviu esses jovens, e quando foi tão marcante assim para mim, porque quando você vê a família deles, o relato dos pais, o relato da dor daquelas mães que estavam ali, dos pais, né? Então, assim, foi muito marcante. E eles viram que eles tinham, né, proporcionado aquele dano. Então, o dano não foi simplesmente patrimonial, porque no nosso sistema de justiça a gente diminui e diz assim, ó, tem nosso Código Penal aqui, pronto, dano patrimonial, o dano é assim, o dano é assim. E a gente consegue perceber na justiça restaurativa que o dano foi muito maior do que simplesmente patrimonial, principalmente nesse caso, né? Foi um dano que trouxe questões, outras necessidades mais amplas, e a justiça restaurativa ela tem esse olhar mais voltado para isso. E o que é que aconteceu no caso da ponte? Foi determinado que eles reconstruíssem a ponte. Infelizmente, na época, não tinha estrutura para conseguir realizar isso, né, em razão de algumas dificuldades técnicas, mas eles pagaram um valor. Eles foram presos por 18 dias, ao invés de 20 anos. Eles fizeram mais de 1.000 horas de prestaram de serviço à comunidade. Então, assim, o principal foi ver a transformação na postura desses jovens e da própria comunidade. Então, é muito transformador. Funcionando agora. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz em ter, né, sido convidada para estar aqui presente. Acho que eu sou a única advogada do recinto. Acho que sim. E eu adorei ter sido recepcionada por duas mulheres que eu conheci hoje, que já as vejo como mulheres marcantes e brilhantes, né? Porque elas sorriem com os olhos e demonstraram algo que eu sou muito apaixonada, é algo que me caracteriza, minhas amigas, que eu amo o que eu faço. Então, vejo que o Sejus, que o Sejure, né, estão em excelentes mãos, porque são duas mulheres entusiastas, né? Então, eu escuto muito isso. Você é uma apaixonada, eu sou mesmo. Eu acordo e durmo trabalhando e amo, né? Então, dentro dessa, eu desejo muito sucesso de vocês nessa empreitada. E aí, com relação ao que a Eveline falou, gente, a Eveline foi minha professora, eu sou facilitadora, né, em justiça restaurativa, ela foi a minha professora e disse que ela vai ser minha eterna professora. Mas, assim, de tudo que ela apontou, vou fazer um pequeno comentário enquanto recém-formada, é que, antes de pensar num crime ambiental de alta monta ou numa grande ação e um grande círculo que vocês possam trabalhar enquanto servidores, enquanto magistrados, acho que, inicialmente, tudo começa pelo que ela falou, que é a questão da conexão, do humano. Vou falar eu como exemplo, porque eu achei que eu era aquela pedra duríssima que seria difícil de dobrar. Sou muito analítica, uma personalidade muito objetiva, e já vinha de um curso de formação de conciliadores e mediadores do CNJ, não sei se vocês já fizeram, é algo mais objetivo. Eu já tinha feito há uns 20 anos atrás, na Smarne também, mas me propus, né, a aceitar o convite, a primeira turma de advogados formada pelo MPRN, e nesse processo a gente tem que se desconstruir. Então, vocês vão vivenciar, adorei, né, quando a doutora Liane disse que vocês vão começar a viver essa experiência enquanto servidores, porque acho que esse é o caminho certo, já dando minha opinião. Vocês vão precisar viver para acreditar tudo que a professora Eveline vai apresentar para vocês. Vocês vão se tornar mais humanos. E dependendo da característica, da personalidade de cada um de vocês, eu vou de novo para a minha pessoa, como advogada, e além da minha personalidade assim mais sanguínea, eu tenho muita dificuldade, tinha muita dificuldade de ouvir.
né? Acho que o magistrado também tem essa dificuldade. Então, o bacharel em direito, nós nos preparamos para dizer o direito, né? E aí, ou unilateral, ou de uma forma mais imparcial como magistrado, mas com as técnicas da justiça restaurativa, uma das principais habilidades que nós temos que desenvolver é a escuta, né? Então, é algo que assim, foi uma barreira muito grande, e eu achava que eu não ia conseguir, e hoje eu sou uma grande entusiasta, e acho que eu estou aqui mais para vender que é possível, né? Vocês vão realmente se encontrar ao final do processo. Então, realmente, vocês vão conseguir se conectar, né, enquanto equipe, entender nessa dinâmica várias interseções e depois conseguir trabalhar enquanto profissionais. Eu acho que é isso que vai acontecer aqui na Justiça Federal. Obrigada. Olha, obrigada pelas palavras, doutora Úrsula. Quando a gente vivencia, né, uma experiência de formação em justiça restaurativa, a gente, de fato, muda o olhar para aquela situação. A gente deixa de ter aquela visão mais superficial do delito ou da prática e passa a entender mais o humano que está ali por trás, né? E, na prática, a gente, às vezes, se depara com algumas situações que são bem, bem estranhas. Às vezes, a gente vai fazer um interrogatório, o réu não sabe por que ele está ali. Ou às vezes ele sabe, mas não tem a exata dimensão, como nesse exemplo dos jovens, né, que cometeram a prática, mas não tem a compreensão da repercussão daquilo. E aí, por isso que a justiça restaurativa ela tem esse papel mais amplo, né, do que a justiça tradicional, a justiça que a gente pratica no dia a dia. Então, quando a gente conhece um pouco, né, da justiça restaurativa, a gente passa a ter essa visão mais ampla. Mas eu queria que a doutora Evelina explicasse um pouquinho, né, como foi que surgiu e o que quer dizer, né, justiça restaurativa. Então, assim, na Nova Zelândia, por exemplo, todos os atos que os adolescentes cometem, eles são submetidos não à justiça retributiva tradicional, né? Eles são tratados e cuidados, são transformados por meio da justiça restaurativa, até para que tenha essa potencialidade de transformação mesmo de conflito, não apenas de solução de conflito, né? Então, assim, esse termo, né, ele veio e aí é um termo, né, americanizado, na verdade, que algumas pessoas, na verdade, acham que seria melhor justiça transformativa, né, também já teve esse debate, mas o restaurativa, ele vem muito no sentido de não restaurar, né, não retornar para aquele estado anterior, necessariamente, mas restaurar no sentido de transformar mesmo, né, e de trazer uma mudança para aquela situação. E aí a gente pensando nesses casos, quando eu percebo o humano que está por trás, né, daquela pessoa que cometeu determinados atos, é mais possível que eu me conecte com ele, né? E a justiça restaurativa, ela fica, a gente tem existe a janela da disciplina social, só para trazer também, reforçando que a justiça restaurativa ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, né? O intuito é outro. Então, na janela da disciplina social a justiça restaurativa se encontra num ponto aqui em cima, onde eu cuido dos limites, cuidar desses limites e das regras é importante, né? E aí ela fica num posicionamento mais alto. E aí eu também trato aqui do apoio, né? E aqui embaixo seria a base do apoio, como proporcionar uma transformação nesse indivíduo. Por isso que a justiça restaurativa se encontra aqui nesse ponto. Na nossa justiça retributiva, ela tem um limite alto, cuidar dos limites, né? Trazer essa penalidade é forte, mas falta o apoio. Então, ela se encontraria aqui nesse ponto, muito baixa na questão do apoio, da transformação mesmo, mas muito alta na questão das limitações. E aí é como vocês estavam pontuando, e como vocês podem perceber, que a justiça restaurativa, ela nos propõe, né, um retorno a algo melhor do ser humano. A gente pensar que a gente tem potencialidades, né, que a gente tem condições de transformar e de mudar aquele contexto, né, que está ali sendo vivenciado. E alguns casos, eu estou lembrando do caso, né, Úrsula, que vocês atuaram numa UBS. Então, assim, para a gente compreender a potencialidade, as possibilidades de trabalho
que foi um caso prático, que tem uma equipe de trabalho, né? Acho que a Úrsula vai conseguir explicar melhor, né? Porque ela vivenciou. E aí, como é que a gente pode trabalhar com a justiça restaurativa, inclusive no sistema de justiça, no sistema de saúde, né? Na questão da saúde pública. Como é que, inicialmente, não foi esse caso que a Úrsula foi, mas foi relatado um caso de assédio. A equipe do Ministério Público foi para a UBS. Quando chegou lá, o suposto assediador já tinha saído do lugar, mas como tratar daquelas pessoas que tinham, né, sofrido tantos danos? E aí se aplicou uma metodologia, foi um círculo de apoio, e essas pessoas foram cuidadas e foram tratadas. O cuidado com essas pessoas e com a humanidade delas e com a saúde mental, né, e tudo. Se utiliza os círculos, hoje se fala muito na atenção plena, né, na questão da autorregulação emocional. E o círculo, né, de construção de paz, ele pode ser utilizado para isso também. Então, essa equipe também foi beneficiada. Aí, assim, acho que no caso que Úrsula foi, acho que não foi o caso de assédio, mas é que vocês atuaram de forma prática, né? De uma certa forma, havia, né, um assédio. Eu acho que para retomar, a gente está falando de justiça, vamos usar as metodologias dentro da Justiça Federal, mas o que vocês vão desenvolver inicialmente é exatamente o que a Eveline falou, que seriam os círculos de apoio, né? Que aí não só necessariamente em relações dentro do sistema de justiça. Nós fomos fazer um trabalho de fortalecimento de equipe numa UBS em Parnamirim. Quando nós chegamos lá, já eram nossos últimos momentos, né, enquanto facilitadoras em processo de formação, nós percebemos uma equipe absolutamente fragilizada. E isso, você só consegue perceber essa fragilidade depois, né, de todas as técnicas desenvolvidas, depois que a gente constrói o círculo. E é incrível como algumas relações que a priori a gente acha que está fortalecida, a gente chega como amigo, dá 2 beijinhos todo dia, dá 2 beijinhos ao sair, cumprimenta, vai para a festa do trabalho, mas na verdade por trás daquilo, né, por trás do mapeamento do dia a dia existe um conflito, né, um conflito velado. Vocês já sentiram isso? Vocês estão se identificando com isso na vida prática? E depois de três momentos de círculo de apoio, Eveline, nós nos deparamos com uma cena assim, muito emocionante, onde as atendentes, porque nas UBSs elas sofrem, as que ficam na porta de entrada, né, um assédio muito grande da comunidade, porque não tem medicamento, porque não tem mais ficha, porque não tem não sei o quê. Uma delas já tinha sido violentada fisicamente pelos usuários, assistidos os usuários. Então, elas eram frágeis emocionalmente e não tinham acompanhamento psicológico, né? A prefeitura não dava isso, quanto elas como servidoras, mas ainda existia um conflito de equipe. Então, o terceiro círculo, né, onde nós desenvolvemos todas as técnicas, várias perguntas tinham sido feitas, tudo é algo comum, né, no círculo. Primeiro a gente se conhece, primeiro a gente se conecta, primeiro nós tratamos todos nós como seres humanos, então não há magistrado, não há advogado, não há servidor, não há diretor de UBS, nem há médico. Todos somos iguais. A gente desenvolve técnicas para que a gente consiga falar sem ter medo, que é algo difícil, né? E tem que ter a habilidade de ouvir sem julgar. Olha aí a complexidade. Como é que a gente consegue? Aos poucos. Não é assim uma mágica, né? Mas com algumas horas, né, de trabalho, e depois de 3 encontros, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente conseguiu, né, que, na verdade, o círculo conseguiu, a mágica aconteceu, que a equipe, essas 2 personagens, que eram as principais, que eram as mais fragilizadas pelo assédio, né, que elas tinham com os usuários, elas conseguissem olhar uma para a outra e dizer o que é que realmente era o cerne do problema. Então, é uma OBS que tinha baixo índice de atendimento, que tinha o mais alto índice de reclamação junto à ouvidoria da prefeitura. Então, assim, existia todo um drama velado, né? E o Ministério Público do Rio Grande do Norte foi convidado para fazer essa intervenção, e, ao final, eu tive o prazer, né, de me formar ouvindo, né, um depoimento e vendo que, realmente, após 3 encontros, 3 tardes, nós conseguimos ver que aquele círculo ele tinha realmente conseguido restaurar, ou seja, ido na fonte do problema, discutido o problema, olhado um no outro e
e restaurar aquelas relações com uma conversa. É interessante esse relato dessa experiência, porque quando a gente pensa num processo restaurativo, num procedimento restaurativo, a gente pensa assim, não, vai demorar muito, vai levar muito tempo, é algo, eu não tenho tempo para isso, não vou ficar conversando. Muita gente tem esse viés, né, esse olhar enviesado para a justiça restaurativa, mas quando a gente pensa no potencial, a gente conclui que ele pode resolver inúmeros outros problemas, inúmeras outras demandas que poderiam surgir a partir dali, né? Então, o círculo ele vai resolver o conflito que tinha entre os servidores, o sentimento, né, que eles tiveram, os efeitos que tiveram pela prática do assédio, pode gerar melhorias no atendimento ao público. Então, isso tudo é uma repercussão muito, muito intensa, né? E quando a gente pensa num círculo, num processo criminal ou num processo civil, ou mesmo no ambiente interno de trabalho, a gente vê o potencial de evitar que novos conflitos aconteçam, né? A melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas que vão compreender, né, como esse conflito surgiu, vão ter aquela sensação de que agora tá tudo bem, né, de que foram ouvidas, às vezes a necessidade é só de ser ouvido, né? E também tem o tratamento da vítima, né, que é muito, muito importante, ouvir a vítima. A gente, na justiça tradicional, ou nas nossas formas tradicionais de punição, de reparação, a gente foca muito em responsabilizar o causador do dano, mas se esquece de quem sofreu aquele dano e como é que vai fazer isso, né, doutor? E aí essa pontuação é um dos grandes destaques também da justiça restaurativa, né? A gente conseguir olhar e dar voz para essa vítima. É uma das grandes propostas, né? A gente participou também da formação dos policiais civis dessa última turma, e aí levando isso. Não foram formados como facilitadores, né? Mas foram formados para uma diferenciação de uma abordagem, né? Sair dessa abordagem tradicional e trazer uma abordagem restaurativa mesmo, né? Olhar para essa vítima como um ser humano, como uma pessoa, e trazer para esse sistema, né, e dar voz para ela. Teve o caso de uma mulher que disse, o filho dela foi assassinado, e ela acabou sabendo depois que ele tinha sido condenado. Então, essa mulher é uma vítima, né? Ela perdeu o filho dela, um dos maiores bens que alguém pode ter. E ela não foi ouvida, não foi acolhida. Quantas vezes a gente recebeu algumas pessoas, eu recebi algumas pessoas lá no Ministério Público, e me marcou muito um caso de uma mulher que fazia quase 10 anos que ela tinha um processo judicial. Ela passou por uma audiência de quase 9 horas, e ela disse assim para mim, muito obrigada, foi a primeira vez que eu fui ouvida. E aí você pensa, como é que a pessoa que está há 10 anos quase no Poder Judiciário, que ela passou por uma audiência de 9 horas, ela não foi ouvida, né? E assim, esse ouvir, esse cuidar e esse acolher já traz um senso de pertencimento. E aí essa pessoa, e eu estava dizendo inclusive para os policiais, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa postura, a nossa abordagem muda a vida de quem está chegando para cá. Não pensem que ninguém chega na justiça, que ninguém vai para o Ministério Público e que ninguém vai para uma delegacia porque está feliz. Ai, que bom, hoje eu vou para a delegacia. Não acontece. Então, quando a pessoa chega na delegacia, se ela tem um atendimento humanizado, isso já mudou a vida, ela já sai dizendo um outro olhar para aquela instituição. Ah, eu cheguei na Justiça Federal, fui tão bem atendida. Quando algumas pessoas saem lá do Ministério Público, elas olham para mim e dizem assim: você é psicóloga? Não, não sou. Porque elas foram ouvidas. Ah, eu nunca pensei que o Ministério Público ia me ouvir. Essa é a sensação que as pessoas têm do sistema de justiça, né, do nosso sistema, né, oficial. Eu sei que muitas vezes a gente está cansado, mas o nosso bom dia, a nossa comunicação verbal ou não verbal vai fazer total diferença para quem está chegando ao nosso espaço. Então, eu disse para aqueles policiais, expliquei o caso da minha filha, ela passou por um assalto junto com o pai dela. Eles estavam na farmácia, ele não levou nada dela, né? E aí o bem patrimonial dela não foi lesado. Ela só tomou um susto. Primeiro que ela estava na semana do Enem, ela tinha feito no domingo, quando foi na quarta teve esse assalto, e no outro domingo ela faria uma prova. Então, imagina só quais poderiam ter sido as necessidades dela. Ela foi colocada no chão, ela e todo mundo estava na farmácia. Ela escutou os gritos da menina do caixa e o barulho da arma, mas ela não teve nenhum bem lesionado.
né? E aí o pai dela levaram carteira, levaram celular. Com 1 hora, o assaltante foi preso. 1 hora. Olha só a efetividade. Só que ao ele tentar entrar em contato com as delegacias, ele foi jogado de um lado para o outro. Não, senhor, não é aqui não, é na outra. Aí ele ia para outra. Não, senhor, não é nessa. Ele passou quase uma semana para descobrir onde é que estavam os bens dele. Então, assim, sabe qual é a sensação que dá? É dizer assim, é porque a polícia fez o papel dela. Ela prendeu o assaltante em 1 hora. Isso terminou às 8, quando foi às 9 horas, esse cara foi abordado e pegaram tudo. Os bens foram apreendidos, né? Mas sabe qual é a sensação? É dizer assim, ó, não fez mais do que a obrigação. E ainda foi mal feito. Então, às vezes, isso acontece no nosso sistema. A gente dá até o que a pessoa, aquele bem de volta para a pessoa. Mas vamos pensar no caso contrário? Não prenderam o assaltante. Mas ele chegou na delegacia, ele foi muito bem atendido. Senhor, cheguei aqui, ele foi visto. Porque quando a gente estuda comunicação não violenta, uma das necessidades humanas é ser visto. Né? É pertencer, né? É ser reconhecido como pessoa. Quando eu chego num espaço desse e ninguém nem olha para mim, e isso é trazer uma abordagem restaurativa também. Então, eu não preciso necessariamente ser um facilitador da justiça restaurativa para agir de modo restaurativo, para agir de modo humanizado. Então, assim, a sensação que ele teve não fez mais do que sua obrigação. Se ele tivesse sido muito bem tratado na delegacia, as pessoas às vezes disseram assim, meu Deus, você me ajudou muito, muito obrigada. Aconteceu comigo no Ministério Público. A pessoa chegou e disse, como é que a senhora se sente com relação a isso? Ela passou quase 2 horas falando. Quase 2 horas falando. Eu não tinha o que fazer por aquela mulher. O problema dela não estava ao meu alcance solucionar. Infelizmente, a outra parte, não quis se submeter à autocomposição. Mas ela disse, olha, você ajudou muito. Eu estou saindo daqui satisfeita. Então, a nossa abordagem, para ser uma abordagem diferenciada, humanizada, e a justiça restaurativa traz isso. Não necessariamente eu preciso realizar alguma prática. É maravilhoso quando se realiza, porque traz conexão, fortalece. Aí você chega na atenção plena, você, ai meu Deus, que coisa boa, assim, você encontra a sua humanidade e a humanidade do outro. Mas eu posso praticar a justiça restaurativa sem necessariamente realizar alguma metodologia. Então, com o meu dia a dia. Né? Eu trouxe essa questão dessa dualidade porque a gente traz esses paradigmas. Isso estigmatiza as pessoas. E a justiça restaurativa quer quebrar com isso. Eu vou falar bem rapidamente, estou falando muito, né? Mas eu vou falar bem rapidamente de um caso de um adolescente numa escola aqui, uma escola municipal Ferreira Itajubá. Um adolescente cometeu um ato análogo a um homicídio. Ele matou outro adolescente numa manifestação da escola. Foi uma coisa que adoeceu essa comunidade escolar. E se a gente pensar, né, qual foi o bem que foi lesado, foi a vida. Mas foi muito mais do que isso. As famílias, né, tanto da vítima, da pessoa que faleceu, quanto o adolescente que cometeu o ato. Esse adolescente que cometeu o ato, e por que eu estou falando disso? Porque a gente pensa assim, ele é mau, ele é nosso inimigo. Mas esse adolescente que cometeu o ato era um menino bonzinho da escola. Ele era um menino que as professoras não pensavam que faria isso. Na hora que ele foi apreendido, que ele estava sendo apreendido pela polícia, a professora viu, não sabia o que ele tinha feito, e ela correu, né, para encontrar e disse: não, você está pegando a pessoa errada, esse menino é maravilhoso, ele é meu aluno, eu conheço ele. E ele tinha feito isso. Né? E será que por causa desse ato ele é mau? Né? E se eu trouxer e disser ele é mau, ele é meu inimigo, eu vou deixá-lo preso nesse lugar. E é muito mais provável que quando ele volte, porque ele está cumprindo a medida socioeducativa, quando ele volte para a sociedade, ele pode cometer outros atos, até piores, inclusive. Então, é quebrar isso também, né? Olhar para as pessoas que estão ali com mais humanidade, de fato, e tirar desse lugar de maldade, de inimigo, de pessoa má. E como é que a justiça restaurativa ela pode ser aplicada numa instituição como a Justiça Federal ou a Justiça Estadual? Na Justiça Estadual, a gente consegue delimitar bem, né? Vítima e ofensor, principalmente num delito que envolva a violência física.
Mas na Justiça Federal, muitas vezes os crimes não envolvem uma vítima pessoa física, né? É um bem da União, é uma fraude contra o INSS. Mas é possível a gente vislumbrar uma prática restaurativa mesmo nessas hipóteses, né? Mas em que não há uma vítima concreta. A gente consegue colocar essas pessoas para formar um círculo, por exemplo? A gente consegue, aí nesse caso, né, a gente está pensando num círculo conflitivo, né, necessariamente teria o conflito, porque há possibilidade gigantesca de a gente utilizar outros tipos de círculo, né? Esse círculo de diálogo, aí tem alguma temática muito importante para eu tratar aqui na minha comunidade, dentro da minha instituição, não sei, a vara tal está precisando, está passando por uma temática X, a gente está precisando, inclusive, debater. Aí o meu gestor quer solucionar, quer tomar uma decisão X. Eu posso utilizar, inclusive, o círculo para que a gente trace um plano de ação para cuidar disso. Né? Então, assim, tem muita potencialidade e várias possibilidades. Mas a gente pensando num caso concreto, em um círculo restaurativo, que é o conflitivo, há possibilidade, sim. Estava até no início falando com a doutora Gisele, da possibilidade das vítimas subrogadas, das partes podem ser subrogadas, né? Então, assim, e aí eu escrevi um ensaio para a UFRN, uma vez falando sobre violência doméstica, a aplicabilidade da justiça restaurativa em casos de violência doméstica. E aí eu pensei nessa possibilidade, né? Eu escrevi sobre essa possibilidade de você pensar em trazer alguém que está representando aquela vítima, né? Então, assim, há uma possibilidade também de ter essa atuação e de trazer reflexão. Se a gente pensar, por exemplo, nos casos a gente tem no Ministério Público casos de meio ambiente, né? Como vocês têm também aqui. E aí, pensando na prática, a gente tem um projeto chamado Lixo Negociado. A questão dos aterros, tem toda uma problemática com isso nos municípios, e aí a gente chama esses gestores municipais, e eles podem estar ali percebendo o dano que foi ocasionado ao meio ambiente, né? As pessoas que estão sofrendo naquele entorno, as questões ambientais, os impactos que estão acontecendo. Então, assim, é possível, né? Na verdade, é muito potente, né? Eu acredito nisso. E, doutora Úrsula, como é que a senhora tem percebido, né, no meio profissional, ainda há muita resistência à justiça restaurativa, as pessoas ainda têm um certo preconceito, ou você tem notado uma maior abertura para esse tipo de prática? Eu acho que, na verdade, é o medo do novo. É o medo do desconhecido, né? Não sei se vocês têm essa impressão. O microfone tá fazendo? Tá. Então, assim, nós temos uma cultura, acho que Brasil, né? Beligerante. Eu, como coordenadora de um curso, como professora, observo, ainda com tristeza no olhar, que eu ainda não consegui, com o meu grupo de professores, fazer com que os alunos, os futuros bacharéis, eles tenham uma visão restaurativa, né? Esse olhar mais humano. Então, o curso de Direito a gente começa com filosofia, sociologia, mas o aluno ele está louco para pegar o Código Penal, o Código Civil, ele abandona essa parte mais reflexiva e crítica, né? Então, às vezes, há esse esquecimento no processo. O MEC, por exemplo, em 2018, obrigou que as faculdades é obrigatório ter disciplina de formas consensuais de resolução do conflito na grade, mas isso ainda precisa de um processo, porque ele já chegou na universidade aos 18 anos e não tinha essa cultura. Então, realmente, isso é algo que a gente tem que trabalhar na sociedade para chegar na justiça. Colocando culpa em nós, advogados, com certeza nós precisamos ser parceiros nesse processo. A formação que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte, né, foi o primeiro passo. A gente precisa acreditar e compreender para poder ser parceiro. Eu, como advogada, né, desenvolvi a habilidade de escuta, mas quando entra um advogado na sala, eu já começava a me arrepiar, porque achava que aquele círculo restaurativo não ia chegar no centro do problema. E aí, fazendo um gancho, né, a senhora falou de um crime ambiental, que é o que vocês se deparam, e aí a gente precisar da rede de apoio, chamar a igreja, chamar a comunidade, quem mora no entorno ali do bairro, para que ele consiga compreender esse processo. Na Justiça Estadual, onde eu milito mais, eu vou dar um exemplo aqui que todos nós nos identificamos, porque nós vivemos em família, né? Eu tive a oportunidade de participar de um processo conflitivo, de uns pré-círculos, a gente não conseguiu chegar a nível de círculo, dentro de um processo que estava na vara de família há quase uns 10 anos. E era uma briga de guarda, tia, avó, vários envolvidos.
para vocês entenderem como é que funciona, quando foi para o Ministério Público para a gente trabalhar, né, com a prática restaurativa, a gente tentou entender qual era o centro do problema. Porque no processo é assim, eu quero que restaure a praia, né? Há um crime ambiental, não pode colocar, não fazer o aterro. E aí, fato típico, artigo tal. Mas na prática, tem outros conflitos. Aí, trazendo para o campo familiar, que é onde eu tenho uma maior percepção a nível ilustrativo, no divórcio, na briga da guarda, no inventário, que demora 20, 15, 30 anos, não é o valor do bem, compreende? Não é o quem vai ficar. É o olhar feio que você teve aquela briga naquele café da manhã 15 anos atrás, entende? É o brinquedo que você brigou com seu irmão quando era adolescente, quando chegou no falecimento do pai. Ele não quer a casa, compreende? Mas no processo, quando nós advogados peticionamos, quando chega para o juiz, é a casa. Ele vai ratear a casa. Eles vão dizer que a briga é qual o valor do imóvel a ser rateado. Mas quando a gente usa as técnicas da justiça restaurativa, restaurar paz, não é isso? Então, a gente vai lá no cerne do problema, tira o legal da jogada, chama a rede de apoio, a igreja, o líder comunitário, né, a avó, a tia, no caso do direito de família, e quando a gente chega no ponto, entende que seria aquela sentença do mundo ideal, né, que vai realmente resolver, obviamente não se afastando da lei, e aí você consegue. Eu já fui servidora da Justiça Estadual, e lembro que quando eu assessorava era a doutora Arclênia, não sei se você conhece, maravilhosa. A gente tinha metas, e vocês têm metas também. Então, por vezes, né, as magistradas e os magistrados aqui presentes se deparam com números. Então, o judiciário ele tem que atingir metas. E realmente, mas aí, a doutora Liane falou a questão do prazo, mas é um prazo mais longo, mas a longo prazo ele traz resultado, porque ele não vai gerar reincidência no caso do crime, ele vai realmente resolver aquele conflito, ele não vai gerar uma ação de discussão de guarda novamente, ou uma reincidência de discussão de alimentos. Então, a ideia é realmente resolver para não voltar para o judiciário, né? Resolver de forma bem feita, e se eu demoro um pouquinho mais, porque vou ter esses mais números de audiência, de forma ampla, então, a longo prazo, com certeza, vai ser muito mais eficaz. Então, eu restauro a paz, investindo um pouquinho mais de tempo ali, mas a longo prazo eu vou ter um resultado muito mais eficiente. Então, voltando para a sua pergunta, devagar um pouquinho. Dar um microfone à professora é triste, né? É um pouquinho complexo, mas era atendendo a sua pergunta. Ainda há uma resistência, mas eu acho que esse momento é um momento de mudança. Eu acho que nós estamos aqui plantando a sementinha para que a gente, enquanto sociedade, primeiro, né, e enquanto judiciário, possamos mudar. Então, estamos um passo de cada vez. É importante também quebrar alguns paradigmas, né? Que não é nada místico, né? Nada fora da lei, nem nada muito diferente, assim, né? Algo alternativo. Tem gente que ainda tem, né, essa visão de que não foge muito do. Mas ele é regulamentado, né? Existe uma resolução do CNJ prevendo a aplicação da justiça restaurativa, então existe toda uma normatização de como isso deve ser feito, existe uma técnica, né? A formação do facilitador, ela leva muito tempo, envolve se submeter a algumas práticas, ao próprio círculo, né? E compreender bem o que está por trás da justiça restaurativa. Então, não é algo feito de forma irresponsável ou ideias da cabeça do facilitador, nada disso. Ele segue toda uma estruturação. Por isso que se diz, né, que o círculo é estruturado. E ele também se fundamenta, né, em alguns pilares, né, em alguns princípios básicos. Isso, assim, é muito importante pontuar isso. Então, atualmente estou fazendo uma nova pós em neurociência e métodos autocompositivos. E é comprovado cientificamente, né, as técnicas utilizadas na justiça restaurativa, nas metodologias, né? Então, assim, de fato, é algo comprovado, inclusive, cientificamente. A neurociência né, tem estudado e tem visto e fundamentado também essa atuação. Né? Então, são questões cerebrais mesmo, né? A gente tem um sistema, né, mais reptiliano. Quando você chega num espaço, né, para autocomposição, como é que eu vou regular as emoções? Quem está vivendo conflitos, geralmente está muito agitado, né? E como é que eu consigo apoiar essa pessoa para que ela consiga regular essas emoções, né? Trabalhar a atenção plena. Quando eu faço uma cerimônia de abertura, por exemplo, um check-in, eu estou trabalhando a conexão.
no nosso sistema reptiliano, ele é muito rápido. Então, assim, se eu chego num espaço onde eu não me sinto acolhido, onde eu não me sinto seguro, é muito mais provável que eu fique reativo. Então, o cuidado com o meu espaço é importante. São coisas que a gente acaba estudando e utilizando técnicas para atender as pessoas e para cuidar disso, né? Então, assim, de fato, é uma coisa muito bem fundamentada na realidade, né? E com relação aos pilares, né, a gente foca nos danos e necessidades. É como eu estava falando, voltando para esse caso do assalto da minha filha. Os danos ali para ela não foram materiais, patrimoniais, apesar dela ter sofrido, né, um roubo. Dela ter participado, ela estar inserida nesse contexto. Os danos dela foram outros, né? Ela ficou muito assustada. E por coincidência ou não, como ela ia fazer o Enem, eu tinha comprado uma velinha para ela, de relaxante, com cheirinho gostoso, que ela né, gosta bastante. E aí, assim, eu disse, pronto, se essa menina ficar abalada ao ponto de não conseguir fazer o Enem, então pensa nos danos e nessas necessidades que podiam surgir. Então, a gente olha para isso, vai além. É como, né, a Úrsula estava falando. E aí, contando bem, bem rapidamente, só para que a gente compreenda que isso é importante. Às vezes, a gente não cuida da necessidade e aí ocorre, né, novos processos, uma rejudicialização constante. Nos casos de família, isso acontece muito, porque tem muitas emoções, tem muitos sentimentos envolvidos. E aí teve um caso que me marcou também muito, foi que a pessoa entrou com uma busca e apreensão de bonecas da filha, LOL. Eu não sei se vocês conhecem, uma bonequinha desse tamanho, que custa R$ 100. Minha sobrinha, filha do meu irmão, que está aqui, disse, titia, eu quero uma LOL. Eu disse, titia, dá. Titia, dá uma LOL para mamar. Quando eu cheguei na ReHap, mais de R$ 100 uma bonequinha desse tamanho. É. Então, assim, o que aconteceu foi que a mãe entrou com a busca e apreensão das bonecas da filha, da LOL. Será que ela queria as LOLs, né? O que é que ela queria de fato? E um pouco tempo antes, o ex-marido tinha feito um bazar de todas as coisas da mulher. Então, assim, será que ele queria o dinheiro das coisas, né? Então, assim, e aí, por trás desses danos e necessidades, o que é que tem aqui? Por isso que é importante a gente olhar, né? A gente cuidar disso. Tratar das obrigações, né? Reforçando que as pessoas têm, sim, responsabilização na justiça restaurativa. Né? Cometer um crime ambiental, né? Como é que eu posso reparar e cuidar desse dano? Né? Então, é importante focar nisso, usar processos inclusivos, né? e cooperativos, né? Trazer que essas pessoas cuidem disso. Não, eu me proponho a atuar nesse caso ambiental da forma X, Y, Z. E quando eu me comprometo e cuido daquilo, é muito mais provável que eu cumpra, inclusive, trazendo até efetividade aos acordos. Né? E aí envolver todas as pessoas interessadas. É muito importante que as pessoas que foram que houve algum tipo de repercussão que reverberou nelas estejam participando, né, desse momento também. E aí eles trazem também a questão de endireitar as coisas, que isso é uma fala bem americanizada também, mas é no sentido de restaurar mesmo, de ter esse cuidado. E como é que é a forma de comunicação na justiça restaurativa? A gente ouve falar muito de comunicação não violenta, né? Se aplica a comunicação não violenta na justiça restaurativa? Muito, assim, a comunicação não violenta é outra abordagem, outro olhar, assim, que é outro modo de vida também, que é transformador. Né? Então, assim, quando eu falo de necessidades, né, eu olho muito para a justiça restaurativa. E é importante, inclusive, quando eu dou as formações, eu gosto de focar em alguns aspectos da justiça restaurativa, nos sentimentos, né, saber como é que... Inclusive, é uma coisa que a gente pergunta, como é que você se sente aqui, como é que você está agora? Né, trazer essa atenção e esse cuidado para as emoções também. Porque são pessoas, são humanos, e aí eu preciso, sim, cuidar dos meus sentimentos. E aí eu venho para o outro sistema, né, do cerebral, que fica no mamífero ou límbico, que é extremamente relevante, que a gente tem esse cuidado, e a neurociência também fala sobre isso, da gente cuidar dessas emoções. E nesse espaço, né, da prática restaurativa, se eu não tiver cuidado com esses sentimentos e com as necessidades, é muito provável que não ocorra a conexão. Então, a gente tem esse olhar voltado também para essas necessidades. E aí eu brinco assim, a minha necessidade, por exemplo, é de segurança. Quais são as estratégias que a gente pode pensar para cuidar da sua necessidade de segurança, né? Já que você, né, passou pelo né, evento tal que lhe trouxe danos?
Então, a gente cria potencialidades e possibilidades de trazer uma solução mais adequada, inclusive, para aquele caso específico. E como é que cada um de nós, né, pode atuar no auxílio à justiça restaurativa, né? A gente compreendeu do que se trata, tem um centro de justiça restaurativa em cada unidade, e agora, né? Como é que vai funcionar, o que a gente faz? O papel de cada instituição, dos servidores, das pessoas que trabalham nas varas, dos advogados, advogadas, das partes. É possível que todo mundo, né, proponha o círculo restaurativo? Como é que isso pode funcionar? Assim, a gente pensando a gente já prega sobre acessibilidade, igualdade, horizontalidade, e é um grande desafio dentro de um sistema tão hierarquizado, né, quanto o nosso, que é extremamente hierarquizado, a gente trazer isso para a nossa realidade, para a nossa prática. Mas é absolutamente possível, né? Qualquer pessoa que perceba, eu estou aqui no meu ambiente de trabalho e eu estou aqui do lado, mas eu não tenho conexão com quem está aqui. Isso afeta a minha motivação para o trabalho, afeta a minha motivação, né? Até de produzir ou de vir para cá. Né? E aí eu posso, né? Não sei como é que vai funcionar o fluxo, né? Aqui dentro, mas é possível, é viável, sim. Aí eu vou trazer um pouquinho como é que funciona lá no Ministério Público. Tem esse setor, que atualmente eu sou a chefe, né, que é o setor de autocomposição. Fico muito nessa parte de gerir mesmo, mas temos alguns espaços de prática e de execução. Né? E aí eu tenho, sei, um problema com assédio, né? Eu percebi um conflito aqui na minha unidade. Como é que eu posso tratar disso? Como é que eu posso solucionar? Pedir um auxílio, um cuidado. Esse olhar até mais humanizado, como eu estava dizendo. Eu já posso atuar de forma restaurativa, mesmo sem ser um facilitador. Isso, preventivamente. Eu posso cuidar do meu ambiente aqui. Isso nas escolas é muito potente também, sabe? A gente pensar nos nossos espaços escolares. E aí, o meu filho, eu estava voltando de Mossoró semana passada, eu fui fazer uma supervisão lá, e quando eu estava no caminho ligado da coordenação da escola, aí só vi coordenação, sei, eu disse, vixe, meu Deus, oi. Aí ela falou, não, é porque teve um probleminha aqui na escola. Alguns alunos pegaram uma borracha e um clipe e colocaram na tomada. Aí eu disse, meu Deus, meu filho fez isso? Aí ele disse, não, não, ele não fez, né? Porque ele realmente ele não participa dessas coisas, mas ele filmou. E aí não era para ter filmado, era para ter vindo para a coordenação. A mulher disse, tá, eu vou conversar com ele quando eu chegar em casa. Aí eu fui conversar com ele, e aí eu fiquei pensando na penalidade. Ele disse, mamãe, eu acho que eu vou ser suspenso. Aí eu disse, meu filho, eu acho que você. Aí, menino querendo faltar aula, né? Ele disse, mamãe, eu acho que eu vou ser suspenso, acho que eu vou passar 5 dias em casa. Eu disse, meu Deus, isso é uma penalidade. Eu disse, não, meu filho, porque ele sabe que. Eu disse, como foi? Me conte a história. Mamãe, eles fizeram isso 3 vezes. A primeira vez eu filmei, a segunda eu fiquei sem paciência e dormi. E a terceira eu fui ao banheiro. Eu disse, meu filho, você estava no canto, podia ter até, sei lá, pega fogo, incêndio, alguma coisa. Adolescente, né, que não tem. Aí, assim, os meninos foram suspensos por 5 dias e tiveram que fazer uma redação. Eu fiquei pensando, será que esses meninos. Aí, a justificativa foi um experimento científico que eles aprenderam no YouTube. Então, comprovadamente, não dá choque por causa da borracha. Mas pode queimar tudo, tacar fogo na escola, né? Não, assim, ou seja, será que esses adolescentes refletiram, né, sobre o que aconteceu? Será que a possibilidade deles fazerem um novo experimento científico existe? Será que se eles tivessem refletido, não era muito mais potente, né, para que eles tivessem noção da dimensão do que aconteceu? Então, assim, a gente consegue aplicar isso dentro de casa. Eu lembro que na época da pandemia eu fiz um com o Danilo, meu filho, né, e com o pai dele. Todo dia o Danilo queria dormir, não queria assistir aula online. Estava cansado já, não aguentava mais. E o pai toda hora era grito. E eu trabalhando e só escutava a confusão deles. Aí eu disse, gente, vamos fazer um círculo? Aí, assim, no círculo, a gente tem um objeto da fala. O objeto da fala que eu usei foi uma bola de futebol, que eles são apaixonados por futebol, então conecta os dois. A gente colocou uns livrinhos, viagens, coisas da família aqui no centro, que a gente utiliza no centro, pode utilizar ou não, não é obrigatório, mas geralmente a gente utiliza. E aí eles pactuaram algumas coisas. Ele disse, tá, mamãe, então agora eu vou acordar, eu vou fazer minhas atividades, eu vou fazer isso. E o pai se responsabilizou
por não perder a paciência e dar grito com ele. Então, eles fizeram o combinado e botaram lá no corredor de casa. Né? Então, assim, a gente pode aplicar isso em várias, isso que eu digo, as práticas, né, restaurativas em vários espaços. Inclusive, aqui dentro da justiça restaurativa, eu vejo muita potencialidade, né? A gente pensar na reintegração de quem está saindo, né, do sistema prisional, cuidar das equipes de trabalho, cuidar de questões de assédio, né, e outros conflitos, inclusive crimes também. E eu acho que quem participar das experiências vai querer também aplicar em casa. Porque você chama a autorresponsabilização, né? A pessoa toma consciência do que fez, de como pode melhorar, e a chance de que venha a cumprir o acordo é muito maior, né? Cumprir ao que ela se responsabilizou. A ideia da gente aqui no RN, na Justiça Federal, que a gente está começando agora, né, com essa reestruturação, né, já existia a justiça restaurativa no outro modelo, a gente está reestruturando, fazer círculos com as equipes de trabalho, para que todos tenham a oportunidade de vivenciar o círculo restaurativo, e aí a gente vai propor alguns temas, né, na verdade não vão ser círculos de restauração, né, vão ser círculos de diálogo, né, porque não vai ter necessariamente conflito para a gente tratar, mas é só para as equipes sentirem como é que funciona na prática, né? Aquela roda de conversa, o objeto da fala, né? Para dar a oportunidade de todo mundo falar e ser ouvido, e tratar alguns temas, né, que são importantes, né, para o nosso convívio. E, em seguida, essas mesmas pessoas que forem participando desses ciclos vão ter mais sensibilidade para identificar alguns casos. Olha, eu estou com essa demanda aqui, é um caso cível, às vezes é um caso do juizado especial, um caso da execução fiscal, mas eu acho que isso aqui poderia dar uma restauração, eu acho que esse réu, ele poderia se comprometer, se responsabilizar, compreender a dimensão do que ele fez. Eu acho que essa parte poderia buscar podendo ser ou não de um conflito, né? Então, as próprias pessoas que forem participando dos círculos vão se tornando multiplicadores dessa prática e aos pouquinhos a gente vai trazendo essa nova porta, né? A gente já tem a justiça multiportas, essa nova porta a gente vai escancarando, como a doutora Gisele falou, cada vez mais. E querem acrescentar mais algo sobre o tema? A gente só queria agradecer aqui a presença de todos que estão aqui, tanto presencialmente quanto virtualmente. Foi ótima a explanação, trazendo aqui casos práticos. Eu acho que deu para todo mundo conhecer um pouco, né, do que se trata a justiça restaurativa. Que não é uma moda, não é nada novo que surgiu agora, né? Existe uma resolução do CNJ e a gente vai estar aplicando, vai trazer essa realidade para a nossa prática aqui. Queria agradecer imensamente a doutora Úrsula, a doutora Eveline, pelas falas aqui que enriqueceram muito e que vão nos auxiliar muito a conduzir esse novo desafio, né, da justiça restaurativa. E agradecer, doutora Gisele, pelo apoio, por estar junto aqui nessa caminhada. Não é fácil assumir uma coordenação de algo novo, né, que muita gente desconhece ainda, e aos pouquinhos trazendo essa ideia. E eu conto com o apoio de vocês nessa divulgação da justiça restaurativa, e nessa caminhada, né? Quem tiver interesse também sobre o tema, quiser conversar um pouquinho, a gente vai ter certamente outros encontros para aprofundarmos o conhecimento sobre esse tema, gente. É isso, muito obrigada a todos. Eu quero agradecer, né, imensamente. Para mim é uma honra. Eu já fui estagiária da Justiça Federal quando eu cursava Direito, então eu admiro muito, né? E aí eu quero agradecer a oportunidade, né, por ter sido lembrada, as meninas, né, Shirley, que lembrou de mim para estar aqui. Então, para mim, é muita alegria e muita honra. Doutora Gisele é uma inspiração. Ela sabe que quando eu comecei na autocomposição, ela, inclusive, foi uma das minhas referências. Eu vim conhecer o espaço da Justiça Federal, ela acolheu muito, abriu muito para que a gente conseguisse começar ou fortalecer o nosso trabalho no Ministério Público. Foi muito inspirada no trabalho dela, então eu sou muito grata e admiro muito. Ela sabe, eu sempre que tenho oportunidade, eu falo que ela ainda é, para mim, uma grande inspiração e referência. Foi um grande prazer conhecê-la, doutora Eliane, para mim também.
Eu vou até falar o que o Úrsula disse, assim, já passa uma energia boa, você já sabe que a pessoa, né? E aí tem muita relação com a justiça restaurativa. Olhar para essas pessoas é coerência. E aí eu fico feliz pela coerência da própria Justiça Federal em colocar pessoas tão humanas, capacitadas, né, mas também bastante humanas. Então, Muito foi uma obrigada. honra, eu agradeço e me coloco à disposição, porque é uma coisa que eu amo fazer. Então, sempre que precisar, é só me chamar que eu venho com um coração muito feliz. Obrigada. Também a minha fala de agradecimento. Não estagiei na Justiça Federal, não milito na Justiça Federal, já vi algumas vezes porque eu tenho amigos diretores aqui, mas estou muito feliz em ter, né, trocado um pouquinho de experiência com vocês e vou também deixar a minha mão de obra à disposição de vocês. Se quiser me convidar para participar de algum ciclo, como facilitadora, eu adoro contribuir. Gostaria muito. Obrigada. Obrigada. A gente certamente nesse início. Obrigada, pessoal. Certamente nesse início a gente vai contar muito com parcerias, com apoio. Nossa equipe é pequenininha e todo mundo que for facilitador, for se formando, vamos se juntar para a gente formar uma rede aqui para fazer cada vez mais ciclos, né? A gente começa assim, né? Passos pequenininhos, mas aos pouquinhos vamos crescendo. E queria aqui dar uma lembrancinha para as nossas palestrantes. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia a todos. E a gente convida para o. A gente vai só passar um videozinho para fazer o Sim. encerramento, bem rapidinho.
Com essa reflexão, a gente se despede. Obrigada, pessoal, pela participação. E a gente convida aqui para um coffee break aqui fora. Obrigada a todos e bom dia.